A Torre de Pisa. Essa estrutura icônica dispensa apresentações. É instantaneamente reconhecível, um símbolo da Itália e uma maravilha da engenharia. Milhões de turistas lotam Pisa todos os anos, atraídos pelo seu charme peculiar. A inclinação da torre é a sua fama, uma peculiaridade da física que continua a fascinar. Mas por que ela é inclinada? A resposta é mais complexa do que você imagina. Muitos acreditam que a torre se inclina simplesmente por causa do solo macio. Isso parece lógico à primeira vista. Uma estrutura pesada construída em terreno instável naturalmente começaria a se inclinar. Embora parcialmente verdade, essa explicação é incompleta. Ela não captura a história completa, uma história entrelaçada com história, engenharia e um toque de acaso. Para entender a inclinação da torre, precisamos voltar ao século XII. Pisa, uma cidade próspera e ambiciosa, estava em plena expansão. A construção começou em 1173, uma época de grande ambição e ousadia arquitetônica. Os arquitetos e engenheiros da época estavam determinados a criar algo que fosse não apenas funcional, mas também um testemunho duradouro da habilidade e do poder de Pisa. A torre, projetada para ser uma torre cineira para a catedral próxima, foi projetada para ser grandiosa, um símbolo do poder de Pisa. Com sua altura imponente e design elegante, a torre deveria ser uma maravilha arquitetônica que atraísse visitantes de todo o mundo. No entanto, a fundação foi lançada em terreno instável, uma mistura de argila, areia e conchas. Esse solo macio não era adequado para suportar uma estrutura tão pesada e alta. Esse erro crucial teria condenado a maioria das estruturas, mas não a torre inclinada. Ao longo dos séculos, engenheiros e arquitetos trabalharam incansavelmente para estabilizar a torre, utilizando técnicas inovadoras e avançadas. Hoje, a Torre Inclinada de Pisa não é apenas um testemunho dos erros do passado, mas também da engenhosidade e perseverança humanas. Aqui é onde a história fica interessante. A sobrevivência da torre se deve a uma interação fascinante entre o solo e a estrutura. À medida que a torre começou a se inclinar, a pressão que ela exercia sobre o solo mudou. Em vez de simplesmente desabar, o solo sob o lado inclinado se comprimiu, fornecendo contrapeso suficiente para manter a torre de pé. Essa dança delicada entre peso e resistência é conhecida como interação solo-estrutura. Seção 5. Desvendando os segredos. A ciência moderna explica a inclinação. A engenharia moderna e os estudos geotécnicos lançaram mais luz sobre a resiliência da torre. A análise revelou que a composição específica do solo, combinada com a forma cilíndrica única da torre, contribui para sua estabilidade. O solo sob a torre, embora macio, possui certa elasticidade. Isso permite que ele se deforme e se ajuste à distribuição desigual de peso sem ceder completamente. Seção 6. Endireitando a estabilização da torre. É claro que a inclinação da Torre de Pisa, embora faça parte do seu charme, também representou um sério risco. A torre começou a inclinar-se logo após o início da sua construção no século XII, devido ao solo instável e à fundação inadequada. Com o passar dos anos, a inclinação aumentou, causando preocupações sobre a possibilidade de um colapso iminente. Ao longo dos séculos, inúmeras tentativas foram feitas para estabilizar a torre e evitar seu colapso. Desde o século XIV, engenheiros e arquitetos tentaram várias técnicas, incluindo a adição de contrapesos e a construção de contrafortes. No entanto, muitas dessas tentativas falharam ou até pioraram a situação. Alguns esforços, como adicionar mais peso a um lado, na verdade, pioraram a inclinação. Em vez de estabilizar a torre, essas medidas muitas vezes aumentaram a pressão sobre a fundação, acelerando a inclinação.
A torre continuou a inclinar-se a uma taxa alarmante, levando a um estado de emergência no final do século XX. Foi somente no final do século XX e início do século XXI que os engenheiros, armados com o conhecimento moderno, conseguiram reduzir a inclinação. Utilizando técnicas avançadas de engenharia e tecnologia de ponta, eles desenvolveram um plano para estabilizar a torre sem comprometer sua integridade histórica. Isso envolveu a extração cuidadosa de pequenas quantidades de solo sob o lado elevado, permitindo que a torre se acomodasse ligeiramente. Este processo, conhecido como subescavação, foi realizado de forma gradual e controlada para evitar qualquer dano à estrutura. Graças a esses esforços, a Torre de Pisa foi estabilizada com sucesso, garantindo sua preservação para as futuras gerações. Seção 7: Mitos e Lendas. Contos da Torre Inclinada. A Torre Inclinada inspirou muitas lendas e mitos. Uma história popular afirma que Galileu Galilei usou a torre para conduzir seus famosos experimentos sobre a gravidade. Embora não haja evidências históricas para apoiar essa afirmação, a imagem de Galileu derrubando objetos da torre inclinada continua poderosa. Ela captura o espírito de investigação científica que a torre, com seu desafio à gravidade, parece incorporar. Seção 8: Um símbolo de resiliência. O legado duradouro da torre. A Torre Inclinada de Pisa é uma prova da engenhosidade humana, tanto em sua construção imperfeita quanto em sua eventual estabilização. Ela permanece como um símbolo de resiliência, um lembrete de que mesmo estruturas aparentemente impossíveis podem resistir. A sobrevivência contínua da torre, desafiando as probabilidades por mais de 8 séculos, é uma prova da natureza complexa e frequentemente imprevisível do mundo em que vivemos. Seção 9: Além da inclinação, apreciando a verdadeira maravilha da torre. Embora a inclinação da Torre de Pisa seja sua característica mais famosa, há muito mais para se admirar nesta estrutura icônica. A torre, que começou a ser construída em 1173, é um testemunho da engenhosidade e perseverança humana. É essencial lembrar que ela também é uma estrutura bonita e historicamente significativa. A torre foi projetada para ser o campanário da Catedral de Pisa e, apesar de sua inclinação, continua a cumprir essa função até hoje. A arquitetura românica da torre, com suas arcadas elegantes e colunas robustas, é um exemplo impressionante do estilo arquitetônico da época. Cada detalhe foi cuidadosamente esculpido para criar uma obra de arte que resistiu ao teste do tempo. Com suas intrincadas esculturas em mármore e colunas delicadas, a torre é uma prova da habilidade dos artesãos medievais. Esses artesãos dedicaram anos de suas vidas para garantir que cada peça fosse perfeita. É fascinante pensar nos desafios que esses artesãos enfrentaram, desde a seleção do mármore até a criação de esculturas detalhadas. A torre é um tributo à sua dedicação e talento. Então, da próxima vez que você olhar para a Torre Inclinada de Pisa, reserve um momento para apreciar não apenas sua inclinação peculiar, mas também a beleza e a história que ela representa. A torre é um símbolo de resiliência e inovação, um lembrete de que mesmo as estruturas mais imperfeitas podem se tornar ícones amados. Reserve um momento para apreciar não apenas sua inclinação peculiar, mas também a rica história e a maravilha da engenharia que ela representa. A Torre de Pisa é um testemunho duradouro da engenhosidade humana e da beleza atemporal.